Amém. Para mim é uma honra, né, estar aqui, participando com vocês desses 15 anos. Adolescente, né? 15 anos é adolescente. Vamos crescendo. E falei com o Senhor a respeito desse dia. E fiquei assim, ansioso, né? Às vezes muitas coisas deixam a gente... Eu fiquei, poxa, e agora, Senhor? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Mas o Senhor deu uma pequena direção, e aí eu desenvolvi algo na experiência do amor de Deus com essa própria igreja. Eu tenho visto ela crescer, ela multiplicar, não é? Com Taninha, com Patrícia, com os pastores, tenho visto o Senhor colocar a mão e dar a vocês uma maturidade que já começa a repercutir na cidade, não é? Diga assim, isso é muito importante. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Amém, amado? O Espírito Santo ministra, ele vai colocando, sabe, em cada um de vocês uma marca, que o povo nordestino vai percebendo que estar com Deus é a melhor coisa que nós temos nesses dias, amém? Feche seus olhos só um pouquinho. Senhor Deus de Israel, quero agradecer, Pai, pela vida, Pai, dos pastores que aqui estão instalados, pelo seu próprio amor e por cada alma que o Senhor acrescentou nessa localidade. Senhor, por cada uma delas que o Senhor, através do seu amor, da sua graça, tem ministrado para estarem aqui, fazendo a tua obra conforme a sua vontade. Capacita, Senhor, para que continue se multiplicando no Nordeste brasileiro, em nome de Jesus. Amém, amado? Bom, por causa dos 15 anos, eu busquei algo como vida nova, não é? Sempre que a gente faz aniversário, ou então chega o ano novo, a gente fala, bom, chegou o ano novo, na segunda de janeiro eu começo a dieta. Não é assim? Eu começo a dieta. Ah, não, vou começar a estudar. Ah, não, vou entrar na academia. Quer dizer que todas as vezes que nós fazemos aniversário, há uma oportunidade de iniciarmos algo. Amém? A gente deixa para trás aquilo que ficou, algumas coisas a gente remove porque se torna entulho, se torna lixo, não é? E a gente começa novos planos. E baseado nisso, eu fui para Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, né? Versículo 1 e 2. É uma palavra que eu quero compartilhar, que basicamente Deus falou muito comigo, né? Mexeu com a minha vida, mexeu com o meu coração, com a minha mente. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele fala de algo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Embora nesse tempo, né, o apóstolo Paulo acho que nunca imaginava que nós íamos viver o que nós estamos vivendo. A gente vinha conversando com o menino que vinha trazendo a gente, né, e a notícia, ali não sei que rádio era aquela, mas acho que é a Voz do Brasil, estava dando uma notícia, que o pessoal que está aí, os homossexuais, não consegue se acertar nas suas direções. Então, há uma discussão entre eles, se é bom ou não, né, aceitar essa posição que eles têm aceitado. E ali desenvolve a notícia e nós estávamos comentando que Deus faz as coisas tudo certo, não é verdade? E o apóstolo Paulo aqui está falando disso, em Romanos 12, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ler também na linguagem de hoje. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que,
cada um de vocês ofereça completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado a seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Versículo 2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme, diga transforme, por meio de uma completa mudança da mente, diga mente, de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Diga amém. Amém. Aqui o apóstolo Paulo está tentando passar algo para o entendimento dos dias de hoje. Aquele rapaz que nos trouxe perguntou: há esperança para esses? Eu disse: muitos de nós focamos no problemas e ficamos batendo no problema. Mas o apóstolo Paulo, a forma que ele expressa, ele está mostrando que há chance para todos. Basta uma mudança de mente. Amém, amado? Então o amor tem que ser distribuído, ou seja, derramado sobre toda a alma que é feita do pó da terra. Nenhuma vai ficar de fora. Mesmo estes que entram por uma condição de mudar a sua estrutura física, mas lá na frente, se houver uma mudança de mente, ele servirá ao Senhor mesmo assim. O Senhor fará dele uma obra-prima para que aqueles que ainda estão indecisos saibam qual o caminho a seguir. Amém, amado? Então, Deus, Ele, com esta mudança de mente, Ele quer algo de nós. O versículo 12, 2, Ele requer de nós uma mudança. Ou seja, Ele requer de nós uma mudança de mente, uma espécie de metamorfose, uma espécie de alteração, que não haja volta. O Senhor quer que essa mudança seja feita na mente e não na circunstância. Porque você há de concordar comigo que a circunstância, ela é alterável a qualquer momento. Por exemplo, a pessoa está lá fora, está fora da igreja, com alguma debilidade, fraqueza ou limitação. E aquilo dá para ele vamos pôr assim, um resultado. Ele quer melhorar aquela vida, então ele vem para dentro da igreja com tudo aquilo. Ou seja, a circunstância, o ambiente foi mudado. Ele pode até viver aqui dentro, mas se não mudar a mente, ele não vai conseguir por muito tempo. Deus está interessado na mudança da nossa mente, porque é a única forma de alterar as nossas emoções e vontade, oferecendo oportunidade à nossa alma de liberar um caráter com base naquilo em que vivemos. Ou seja, é preciso externar no caráter para que ocorra um aprendizado, um discipulado. Ou seja, se o seu caráter muda, você vai externar algo, que é possível as pessoas que vivem à sua volta ver o que está acontecendo. Aí a pessoa pergunta: uai, o que está acontecendo? Oxe, o que está acontecendo? Eu falei o ai é de goiano e mineiro. Então, vou fazer igual a Taninha, né? Oxe, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Quando você externa, você muda o caráter, você vai externar. É impossível não externar. Então vai ocorrer o aprendizado daqueles que vêm, ou então nós, como igreja em célula, né, vamos dizer, aí é possível o discipulado. Amém, amado? Amém. Deus está mais interessado na mudança do caráter do que na circunstância. Ou seja, se mudarmos o nosso caráter, nós vamos abrir uma passagem que dificulta um retorno às velhas práticas. Amém. E é possível sermos transparentes com o nosso próximo, se mudar o caráter. Se você muda o caráter,
Entende? Você tem como ser transparente. Você fala para o seu próximo, você fala para o seu líder, você tem como expressar. Por exemplo, a minha liderança vive 2.600 quilômetros longe daqui. Quando eu estou aí aperreado, né, agoniado com as coisas, corro para ele. Aí, ora aqui por mim, porque o negócio não está bom, não. Ele vem, põe a mãozinha dele abençoada, a hora declara, levanto de novo inteiro. Não é? Então, amado, isso é porque eu tenho condições de ser transparente com ele. Porque é uma mudança na mente. Amém, amado? E essa mudança na mente permite você ser confiável. E quando você é transparente, você se torna confiável. E as pessoas que estão à sua volta, mesmo nós, possuindo debilidades, fraquezas e limitações, a pessoa sente seguro em auxiliar, sente seguro em ser os nossos próximos. Amém, amado? Amém. Se mudarmos apenas a circunstância, não teremos como ser transparente. É impossível. Não tem como criar um ambiente onde poderemos ser, ou dizer, ou usar. Atos 3,19, por exemplo. Atos 3,19 requer de nós sermos transparentes para aplicarmos na nossa vida. Se nós mudarmos só de ambiente, você vai ter que viver naquele ambiente sem abrir o coração com ninguém. Tem gente que vem para a igreja, só tem aparência. Não é por mal. Ele não tem como, ela não tem como abrir o seu coração. Sabe, amado, um dia eu fui surpreendido. Na época era o apóstolo Paulo Henrique, e ele falou algo para nós. Já fazia um tempo de igreja. E ele perguntou, qual a cor dos olhos do seu pai? Eu fiquei olhando para ele, e lá em cima do púlpito eu fiquei tentando lembrar. Qual era a cor do olho do meu pai? Eu não sabia. Já tinha mais de 30 anos. Porque lá em casa tinha um jeito de disciplinar as pessoas. Quando eu cometia alguma arte, fazia alguma coisa, ou quando eu entrava na sala, meu pai estava conversando, eu tinha que entrar que jeito? Quando ele vinha conversar comigo, ele, olha para mim não, você é vergonha, olha para o chão. E toma peia. Você pensa que era uma lapadinha? Enquanto eu não cansava o braço, ele não sossegava. Olha para o chão. E dessa forma, eu não sabia qual era a cor dos olhos. E a ministração naquele dia é o seguinte, se você não conhece a cor dos olhos da pessoa que você convive, você não é confiável. Meu irmão do céu, aquele mexeu demais comigo. Aí eu cheguei lá em casa, oi pai. Oi pai. Meu pai tinha um negócio, que as vistas dele estavam ruins, ele ficava assim, ó. Você não chegava de jeito nenhum. Rapaz do céu, aquilo me pegou. Não é? Ou seja, eu vivia pela circunstância. Não tinha como eu ser transparente. Mas, na verdade, depois eu descobri, meu pai tinha um castanho claro os olhos dele. Né? Castanho claro, e tinha uma pintinha preta no canto do olho, porque sofreu um acidente com um galho de pau lá, que ele andava de cavalo, e fez essa pintinha preta. Bom, com isso, Atos 3,19 requer de nós essa transparência, porque ele fala assim, arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, no arrependimento você tem que tomar uma direção nova. Se você vai por esse caminho, adquiriu fraquezas, limitação, debilidades, arrependeu, precisa encontrar outro caminho que não aquele mais. A Bíblia fala, se você arrepende, porque tem muita gente que arrepende e continua no mesmo caminho. Ou seja, ele só viu a circunstância, mas se ele muda, arrependei-vos e convertei-vos, virou o caminho, então a Bíblia fala, você pode olhar aí, os pecados são apagados.
apagados. Se são apagados, você está mudando a mentalidade. Então, ou seja, mudar a mentalidade é você mudar o caminho radicalmente. E isso tem a ver com a passagem, por exemplo, do povo de Israel no Mar Vermelho. O mar abriu, o povo passou, não é verdade? O que aconteceu depois? Fechou. Não tem como você voltar naquele mesmo caminho. Se isso acontecer, a sua mente está mudando. Ainda que você lá na frente sinta saudade do antigo. Sinta saudade do antigo. Mas se você não tem como voltar nele, então você tem como lutar. Mas se você mudar só a circunstância, no instantinho você volta naquele mesmo lugar. E vai te dar muito trabalho. Para isso, no mínimo, para essa mudança de mente, no mínimo, precisamos de 3 coisas. 1, controlar os nossos pensamentos. Saber que a nossa mente é um campo de batalha. Controlar os nossos pensamentos. Saber que a nossa mente é um campo de batalha. 3, saber que a chave da felicidade e da paz está na nossa mente. Controlar os nossos pensamentos, saber que a nossa mente é um campo de batalha, que a chave da paz e da felicidade está na nossa mente. Então você vai aí para Provérbio 4, 23. 23. Cadê meu 23? Controlar os nossos pensamentos. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. O escritor de Provérbios está dizendo que se nós temos um coração, por que coração ele está falando? Porque a mente é onde está o ensino. Quando você mexe na mente, você transforma a mente, você altera as suas emoções e as suas vontades, que está no coração. Se você alterar aqui, o coração vai ser mexido. Se você controla os seus pensamentos, como que você controla os seus pensamentos? Diga para o seu vizinho, através do ensino. Porque se você for observar em outras Bíblias, quando fala lá em Romanos 12, 2, lá vai falar entendimento, lá vai falar ensino, no lugar da mente. Vai ser mais ou menos compatível dentro daquilo que nós precisamos mudar. Por isso que Atos 3,19 está falando para você converter no caminho. Porque tudo que está aqui é que vai fazer a diferença para você externar o caráter. Os psicólogos falam que o caráter a gente adquire no meio em que vivemos, não é assim? Conforme você vai vivendo, você vai adquirindo o caráter do meio e da filosofia que você usa para viver nesse meio. Você adquire um caráter. O caráter é sua personalidade, é sua roupa, é seu jeito de ser, é a forma que você se expressa. Então, essa mudança, como está dizendo, controlar o pensamento é uma das coisas fundamentais. Segunda coisa, a nossa mente é um campo de batalhas, Romanos 7. Romanos 7. – 22. É o campo de batalha. Romanos 7, 22 e 23. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Entendimento está de novo falando sobre a mente. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Controlar a mente, saber que ali é um campo de batalha.
Se nós não agirmos de forma que temos os nossos pensamentos controlados, a vitória será mais difícil. 3, controlar a mente é a chave para saber, para ter a paz e a felicidade. Romanos 8, 6. Estou andando um pouquinho rápido, porque tem alguns versículos e eu preciso passar por eles. 8, 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e? Vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Diga aleluia. Aleluia. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, o que o apóstolo Paulo está falando? Que aqueles que vivem com a mente em um lugar, ou tem na mente uma estrutura que o Espírito Santo tem acesso, então você vai ter o controle da sua mente. Você vai conseguir aquilo que é necessário para que você possa ter uma vida de paz, ou seja, você descobre a chave da paz e a chave da felicidade. O que é felicidade? Felicidade é alguma coisa que você atua nessa terra. Por exemplo, você é homem, primeiro você é filho. Homem, filho, pai, avô, tio, profissional. Você faz muitas coisas nessa terra. Você tem vários papéis que você deve cumprir. Esposo, esposa, filha, neta, neto. Vários papéis que você cumpre na sociedade e precisa ser com a mente controlada no Espírito Santo. Amém, amado? Amém. Quando assim se faz, você consegue dar um testemunho ou liberar um caráter do qual as pessoas querem saber como você conseguiu. Como que você consegue ser assim? Um dia eu conversando com um jovem, falando a respeito de ter uma nobreza, ser nobre. Ser nobre. Ser nobre, porque tinha uma moça interessada nele e tal, e eu disse, mas a moça só tem 14 anos. Ele falou, e daí, pastor? E daí? Ela está querendo. Eu falei, rapaz, mas ela só tem 14. Você tem 28 anos, protege a moça. Pastor, assim, que mundo é que o senhor vive? Ele fez aquela pergunta, eu fiquei olhando nele, sabe, me deu assim um negócio dentro, eu não sei nem que sentimento que foi, eu fiquei pensando, um sujeito dessa idade pergunta em que mundo que eu vivo? E a mocinha, muito jovem, sabe assim, eu falei, menina, vai para casa, menina. Pastor, o senhor é mandão demais. Eu falei, vai para casa, o senhor é mandão demais. O senhor acha que manda em todo mundo? Eu mando, pode ir. Sabe, amado, aquele que não entende o que a Bíblia fala quando é princesa, quando as princesas, existe princesa no nosso meio. Toda família que tem uma moça, que mesmo ela, nesse mundo que nós vivemos, que oferece tantas coisas, mesmo ela cometendo erros, e tem a família que protege, que mesmo ela cometendo erro, a família trata ela como princesa, protege, e tem amigos que protegem essa princesa, essa família realmente, na prática, existe justiça nela. Entende, amado? Assim é com os homens, os novos. Porque quando eu tinha novinho, 12 anos, meu pai falava assim, vamos ali, menino, comigo. Me levava lá na casa da luz vermelha. Falar assim, para ficar bonito. Eu chegava lá e ficava assim. Sabia o que fazia. Fazer o quê? Vai andar aí, menino. Tamo dinheiro. Eu pegava o dinheiro e ia comprar doce. Uns pedaços de doce de amendoim desse tamanho. Você fez o que com o dinheiro? Comi amendoim. Comi doce de amendoim. Que você é bobo demais. E ele falava um tanto de besteira. O treinamento era assim. Mas aí quando você vai ler a Bíblia, você precisa
ter uma noção de que elas precisam de proteção. Você vai ver mais tarde, que quando você é um vaso de honra, você protege. Você protege. Para controlar a mente, para sabermos que a nossa mente é um campo de batalha, e controlar a chave da felicidade e da paz, nós precisamos de alimento sadio. Alimento que nos traz, na verdade, um suprimento em todas as áreas. Esse alimento, ele precisa vir do céu. É necessário tirar da boca de Deus. Se você está com fome, está com sede, não aceite água que não seja a água da vida. Não aceite alimento que não seja o pão do céu. Nós cristãos, às vezes, enganamos com algumas coisas que só percebemos depois, quando está na minha idade, com 60 anos, que a gente vai perceber que andou errado. Abre sua Bíblia aí em Mateus 4, acho que é 4. 4. Olha só. As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que sai da boca de Deus. Que hora é esse momento aí? Não é a hora que o Satanás chega? Jesus está jejuando. E aí ele oferece o quê? Pão, alimento. Jesus fala o quê? Que nem só de pão viverá o homem. Mas Jesus simplifica. Simplifica. Quando ele está falando do alimento, é aquele alimento lá do Éden. Que Eva, ao aceitar o alimento, perdeu tudo. Perdeu tudo. E se você aceita o alimento, e você tem uma liderança na sua casa, se você é pai, se você é filho, se você é esposo, esposa, perde tudo. Se eu sou marido e aceito o alimento do inimigo, toda a minha casa vai junto. Eu posso provar isso para você. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio. Deixa eu abrir a minha também. Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. 8, acho a partir do versículo 3, porque depois você pode ler ele todinho. Olha só. 3. Começar do 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Não foi isso que Jesus disse para o inimigo? Foi ou não foi? Agora olha a sequência, amado, olha só a sequência. Não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aí olha só, nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem inchou teus pés nesses 40 anos. Confessa, pois, o teu coração que, como o homem castiga o seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para temeres e andares nos teus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fonte de abismo, que sai dos vales das montanhas, terra de trigo e de cevada, terra de figos, terra de figueiras, de romeira, terra de oliveira, abundante azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará. Nela terás cujas pedras são de ferro, cujos montes te cavará o cobre. Quando tiveres comido e fores farto, louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Jesus, quando nega o que Satanás está oferecendo, ou seja, é um momento de guerra na mente. Porque ele chega, transforma essas pedras em pães. Tu podes. Tu podes. Vamos supor que você fez um compromisso com o Senhor. Está naquele dia de luta, de guerra. Falta só umas horas. Ele chega.
E aí? Você é um homem tremendo? Você é uma mulher maravilhosa? Já tantas horas de jejum? Que é isso? Poxa, você pode comer, só falta 2 minutos, 10 minutos. Só falta 1 horinha, que é isso? Deus não é assim. Escuta, eu vou melhorar para você. Você come essa pedra e você vai me adorar só uma vez. Mas se você manter isso que o Senhor está querendo, você vai ter que adorar Ele todos os dias da sua vida, enquanto você viver. E comigo é só uma vezinha. Você não precisa mais. O inimigo chega, cara, e a gente avalia. Aí a gente faz a avaliação. Tem razão, né? Não vou precisar mais fazer isso. Para que esse sofrimento todo? O alimento precisa ser saudável. O alimento precisa ser de um lugar em que vai firmar você na presença do Senhor. Porque mesmo que todos os minutos, todos os segundos, você precise adorar o Senhor, é melhor do que fazer aquilo que Satanás está pedindo. Porque a ausência da presença do Senhor em nossas vidas é coisa terrível. Eu vejo as pessoas lutarem, correrem atrás e não conseguem, porque aceitou um alimento que não pertence, ou seja, que não veio do reino dos céus. Se você está atrás de um alimento saudável, Salmo 119, 147, também fala. Ele nos dá a dica do que precisamos fazer para receber esse alimento. Antes do nascer do sol, eu clamo pedindo ajuda, pois a minha esperança está na tua promessa. A promessa está aqui, ó. Deuteronômio 8, a partir do versículo 3. É a partir do versículo 1, aí você lê ele todo, porque não dá tempo de ler, ele te dá de mão beijada o que fazer para que você possua a terra que o Senhor te deu. Diga aí para o seu vizinho, a terra sou eu mesmo. Amém, amado? Amém. Porque o inimigo, ele vem. E ele sabe qual as nossas debilidades, fraquezas e limitações. Ele sabe aonde mexer. Ele sabe aonde tocar. Também, no Salmo 119, 97, como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Mente. Presta atenção que são versículos que alteram o nosso pensar. Aí vem de novo, aqui no versículo 119, 95. Os maus estão esperando a hora de me matarem, mas eu meditarei na tua lei. Versículo 16 e 7, versículo 16, Salmo 16, versículo 7. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Consciência é onde está o seu entendimento. Se nós ficarmos ligados com a nossa mente no Senhor, alimentando, não tem como o inimigo nos enganar. Para termos o pensamento no lugar, a nossa mente, sabemos que a nossa mente é o campo de batalha, e controlar a chave da paz e da felicidade, precisamos de um alimento saudável. Também precisamos liberar a nossa mente. Liberar a mente de quê? De pensamento destrutivo. Escuta, amado, nós somos uma igreja em células, trabalhando com o ensino. Essa palavra, ela vem classificando o corpo humano, mente, vontade e emoção. Mas dentro disso vem o corpo, o espírito e a alma. E dentro da alma está mente, vontade e emoção. Eu estou falando só desse pedacinho, que é o que altera o nosso estilo de vida por lá de fora. De forma que o espírito tem acesso e o corpo libera aquilo que é necessário, externa aquilo que é necessário, para que as pessoas vejam que você pertence ao Senhor. Amém, amado? Amém.
você tem que ter um bom alimento e também tem que saber liberar a sua mente de pensamento destrutivo. Lá em Romanos 7, 23, fala da velha natureza. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Se você ler todo o capítulo, você vai entender o que o apóstolo Paulo está falando. Por exemplo, eu aceito Jesus, é liberado o meu espírito, a minha mente, através da palavra, começa a fazer aquilo que é necessário para que tenha uma vida nobre na terra. Mas o meu corpo, a minha carne, ela foi feita na lei do pecado. Sempre ela vai aceitar, acho que fala em Tiago, engodo. Alguém tem celular, vê o que significa engodo. Acho que é isca, você vê se é isso mesmo. O que significa isca, engano? É engano, lá em Tiago fala engano, não é? Então o que acontece? A minha carne sempre vai aceitar a isca, ou o engano. A isca é para quê? É pegar peixe? Não tem a ver com peixe? Como? O peixe, quando você coloca a rede, coloca o anzol, ele não pode saber. Ele não vai saber. É uma lei. É uma lei assim como a lei da gravidade. Então ela está estabelecida. Então, esse engano, ele funciona como isca. Tiago está falando que nós não podemos estar envolvidos de tal forma que Satanás tenha condição de colocar uma isca. Porque se coloca a isca te chama atenção. Não tem como você livrar. Tiago está falando que se você gerar um ambiente para ele colocar a isca, acabou. Você vai só perceber depois que estiver preso. E se tiver algum pescador, já sabe, depois do peixe preso, para você não arrebentar a linha, o que você faz? Dá a linha, solta ele vai. Às vezes você pensa que está livre, mas precisa da mudança de mente, precisa da mudança de mente. Também, dentro disso, lá em Romanos 8:5, vai, Romanos 8. Puxa, Romanos 8 é um capítulo tremendo, é o capítulo mais tremendo de Romanos, eu acho que é o 8. Que é uma coisa maravilhosa. Cadê meu Romanos? Romanos 8, aqui. Ele fala o seguinte, Romanos 8, 5. Estou falando de liberar a mente. Ele fala assim, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Diga, Senhor, cuida para que eu possa viver no Espírito. Amém, amado? Olha, liberar a mente de pensamento destrutivo, é necessário ter uma disposição de entrar por uma disciplina. Se nós entramos pela disciplina, nós vamos remover de nós também aquilo que é falado, o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Em 2 Coríntios 2:11, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Lá em 1 Pedro 5:8, estejam alerta e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão, que ruge, procurando a quem devorar. Como livrar do inimigo? Ficar atento para que ele não venha oferecer a nós coisas que formem em nossa mente fortalezas. Pastor, o que é fortaleza? Olha, amado, mesmo nós cristãos, por não sabermos, eu vejo assim que não é, às vezes eu converso com alguns jovens, converso com alguns senhores, senhoras, não é?
Não vou falar, não adianta falar, porque senão vai ficar muita gente constrangida. O objetivo é ficarmos alegres, porque nós estamos aniversariando, amém? Então, às vezes, o inimigo ajunta com os valores do mundo e vem e instala em nós algumas fortalezas. Para liberar a mente, é necessário pensarmos na velha natureza, Satanás, que é o inimigo das nossas almas, e considerar os valores do mundo. Por exemplo, o hedonismo é uma palavra que pouco crente sabe, mas é preciso estudar. Sabe, as filosofias estabelecidas nos tempos, eu entendia que não precisava estudar, mas eu entendi que precisa estudar, porque você sabe explicar, você vê nas pessoas essa marca do hedonismo. Muito pouca gente sabe o que significa a palavra, mas o hedonismo é você buscar a felicidade a qualquer preço. Por que ele está ligado conosco? Porque na nossa mente está a chave da felicidade. Mas a felicidade precisa vir com a paz. E às vezes nós não atentamos para isso, o nosso jovem vai para a faculdade, lá eles aprendem através do hedonismo, infiltrado nas outras matérias, a pessoa não sabe, aí ele tem os desejos, não sabe como lutar. Escuta, só abrir um parênteses. Esses dias, nós fizemos uma reciclagem de teologia, e ali foi falado muito sobre essas coisas. Como eu sou mais dado à libertação, fui muito massacrado. Mas aquele teólogo, numa daquelas noites, vendo a minha agonia, ele disse algo que mudou meu pensamento sobre entender as coisas. E ele falou sobre o hedonismo, que é ensinado, e a gente não sabia o que era. Eu mesmo não sabia o que era a palavra direito, aí fui pesquisar. Mas é você buscar, resume em buscar a felicidade a qualquer preço. Desde que você obtenha, não interessa. Lembra o cara de 28 anos com a menina de 14? Hedonismo é aprovado. É aprovado por nós. Porque nós votamos. Nós votamos e autorizamos eles a colocar isso na prática. Também tem outra coisa, que é o epicurismo. O epicurismo já fala assim, que você tem que buscar a felicidade sem ter um pensamento negativo. Sem ter um pensamento negativo. Aí já quase encaixa dentro da nossa religião. Aí tem um terceiro, que eu vou falar só de 3. O narcisismo. O narcisismo é o quê? É o amor a si próprio. Escuta, talvez você está envolvido no hedonismo porque busca a felicidade a qualquer preço, mesmo sendo cristão. Você dedica, isso é prioridade. O epicurismo, né, é você buscar comedido, mas não tem nada a ver com as leis de Deus. Não, o seguinte, né? Mulher não faz, essa mulher que está comigo, a Bíblia fala que ela tem que fazer isso, isso, isso e isso. Ela só faz isso e isso, então eu posso trocá-la. Vou trocar por uma que faz isso, isso e isso, mas mais nova. Não é? Então, quer dizer, cai no epicurismo. Ele está fazendo a coisa com medida, não está fazendo um negócio, não é? Então, cai no epicurismo. O narcisismo é o quê? Aquele que tem tudo para si, não divide nada. Às vezes, por desconfiança, que as pessoas não vão dar conta de fazer, e às vezes porque ele quer ter a vida dele. Exemplo, você trabalha o dia inteiro, o mês todo. Aí você tem um apartamento, ou tem uma casa, uma moradia, um carro, que é ali que você descansa. Você vai querer alguém ali junto com você? Não vai. E a igreja em célula veio alterar isso. Eu falo para você que eu moro numa casa que a nossa briga é essa.
Não tem como eu receber meus discípulos no apartamento. Mas a vida financeira que nós levamos não dá para nós condições de uma casa maior. Mas a nossa agonia é essa. Entende? A nossa agonia é essa, porque nós temos que estar num lugar que receba as pessoas. A Bíblia fala que você tem que aceitar a visita dos irmãos, porque muitos deles são anjos. Não é assim que a Bíblia fala? É assim que a Bíblia fala. Então é necessário, está mais pastor, está muito perigoso esse tempo, está mesmo. Mas se você relacionar, você vai saber quem são. Amém, amado? Mas nós precisamos fugir do narcisismo. Precisamos fugir. Um tempo atrás eu vi uma entrevista de um governador, que eu não vou falar o nome, né? E alguém chamou ele de narcisismo, que ele não dividia nada com ninguém. Ele falou, eu sou assim mesmo. Mas na minha mão funciona. Realmente ele é um homem trabalhador, eu vejo. Né? Mas você precisa repartir com as pessoas. Que a coisa mais tremenda do mundo é como um homem íntegro ou uma mulher íntegra relaciona com um cônjuge e aquela pessoa, por causa daquele relacionamento, ele muda a vida dele. Isso tem aparência com Cristo. Eu não valho nada, mas relacionei com Cristo, Ele mudou a minha vida. Não é? Quando nós relacionamos com alguém que tem debilidades, fraquezas, limitações, a pessoa precisa mudar. Isso remove essa fortaleza que é o hedonismo, o epicurismo e o narcisismo. Romanos 2, que é o início, fala disso, não é? Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus a transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável. Só dessa forma nós vamos conhecer a vontade de Deus. Então nós temos que ficar livre, liberar a nossa mente, cuidar para que o nosso inimigo não nos atraia com isca, e os valores do mundo precisam ser removidos. Lá em 1 João 2,16 fala, que nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Numa versão diferenciada, ele vai falar que a concupiscência dos olhos e da carne, não é? A concupiscência dos olhos e da carne e a soberba não pode nos visitar. Concupiscência, ou seja, desejo descontrolado dos olhos e da carne. Olha, amado, a esposa não sabe disso não. Fui na casa da Rosa, elevador 24 andares. Entrei. Oh, pera, segura. Entrou. Né? 1,80 m. Não sei como é que tem a roupa daquela, né? Saiu da academia. Né? Ela saiu, olhou assim de cima e embaixo e virou as costas. Gente do céu. Né? Aí ela virou, eu falei, bom, para ser fiel, vou virar para cá também, né? Virei para cá. Né? Chegou no meu andar, ela falou, o senhor não vai descer, não? O senhor não está olhando para o negócio. Eu falei, é mesmo, vou descer aqui. Gente do céu. Eu pensei que a gente com 60 anos não tinha mais essas coisas, né? Tinha passado. Ela estava para lá. Que coisa. Menino do céu. E aquela menina veio suada lá daquela academia e entrou nesse elevador. O que mais me perturbava era que ela estava com perfume, não sei que negócio é aquele, não. Você queria pôr a mente do lugar, mas o perfume não deixava. Falei, poxa, por que eu não desci? Mas é porque o elevador estava fechando a porta, ela segura. Eu segurei para educado, é crente educado. Sabe, gente,
Tem coisas, se a gente não ora, não jejuma, não lê a palavra. Eu fiquei tentando buscar os versículos. Os versículos que veio foi justamente esse. O Senhor não se agrada das coisas do mundo. Eu falei, meu Deus, eu sei que o Senhor não se agrada e tal. Foi assim, 23 andares. Longos. Falei, eu não acredito com um negócio desse. Aí depois eu fiquei esperto, né? Toda hora que eu dava uma olhada para cá, dava uma olhada para lá, pegava o elevador, vou, agora estou só, vamos embora. Porque você tem que fugir dessas coisas. E eu pensei que eu nem mexia mais com essas coisas, mas... Estou com 61 anos, para que eu quero isso? Meu filho do céu. Fortaleza na mente, eu falei, sai em nome de Jesus. Mas o cheiro ficava lá, não saía o cheiro. Hoje eu vi uma colega dela dando um testemunho que na oração que ela estava fazendo, veio o cheiro de rosa. Eu falei, poxa, a minha oração não deu para vir o cheiro de rosa. De jeito nenhum, não teve jeito. Mas precisa mudar os valores. Nada neste mundo vai levar você a ter uma vida disciplinada. Isso eu te garanto. Você vai no shopping, as lojas estão adequadas para você ter uma disciplina para não comprar além do limite. É assim? Não é. Deixa eu descer aqui. Você senta à mesa, alimenta o corpo ou a carne? Depois, a gente vem para Deus. Amado, eu levei uma lapada dessa, fui num retiro, chegou lá, tinha um médico. Ele ficou olhando, estava com 130 quilos, ele ficou me olhando. Ele só fez essa pergunta. Emagreci, eu estava com 128 quilos, quase 129. Em 3 meses eu fui para 96. Só por causa dessa pergunta. Você alimenta a carne ou o corpo? Homem do céu, aquilo mexeu comigo. Sabe o que acontece, amado? O crente, quando você percebe que Deus falou com você, muda. Te garanto que no próximo ano, quando fizer 16 anos, você vai estar feliz aqui nessa igreja. Amém. Porque pensa aqui comigo. Eu fico observando as mulheres. Chega na menopausa, o que acontece com o corpo? Os homens chegam na andropausa, o que acontece com o corpo? Diminui o libido. Por quê? Vem de novo o estudo. Igual a gente precisa estudar sobre essas filosofias, você precisa saber do corpo, porque hoje nós temos recursos para isso. Se diminui o libido, o corpo está se defendendo do câncer. Aí o que a gente faz? Vai lá e toma hormônio. O corpo faz o quê? Não consegue defender das células cancerígenas. Você pode fazer um estudinho básico aí que você vai ver. Estudinho básico. Lá naquele médico, o doutor falou assim para mim, olha, o açúcar tem pouco tempo na Terra. Ele falou essas duas coisas. O açúcar tem pouco tempo na Terra. Fui estudar e não tem mesmo, não é de ver que não tinha. Então, amado, nós precisamos tomar uma medida. E tomando a medida, imediatamente o Senhor vem e cura o corpo. Amém? Amém? Então, quer dizer, o mundo não te oferece condições para você ser disciplinado. Não oferece. Eu te garanto. Se você, quando sentar à mesa, a partir de hoje, alimentar o corpo e não a carne, no próximo ano, você vai estar menor. Te garanto. Sua cabeça vai estar melhor. Não vai ter os cansaços que eu tinha. Corri um pouquinho e ficava... Senhor, o que está acontecendo comigo? Olha, essa palavra, ela nos leva para um padrão de disciplina acentuada. Eu sempre digo que a vida é um ciclo. E quando eu vim para o Senhor, eu tive que aprender a ler a Bíblia,
lia 10 capítulos todo dia, jejuava e orava, para que eu pudesse aprender. Nisso, eu já li a Bíblia mais de 20 vezes, porque todo ano é uma obrigação para mim ler a palavra, toda. Quando eu estava lá para o 5º ano, eu comecei a lembrar onde estavam os versículos. Então, é preciso ler. A disciplina é a primeira coisa na vida do cristão, porque isso te dá condições de ter um relacionamento com Deus. Escuta, amado, aquele teólogo diz o seguinte: você faz o contrário, pastor Paulo. Eu falei, prova para mim, porque ele queria falar para mim que eu precisava ensinar a palavra, e eu falava, como ensinar a palavra? Eu já ensino o meu testemunho. Ele falou, você é como um casamento. Eu falei, como assim? Ele falou, olha, quando você casa, você está casado com a sua esposa, você casou com a sua esposa, então, o que a sociedade sabe do seu casamento? Eu falei, uai, que eu sou casado. Que você está querendo chegar aonde? Ainda encher a paciência dele. Ele falou o seguinte, você casa, vai no cartório, põe o seu nome, faz a festa, nasce os filhos, as pessoas ficam sabendo disso tudo, que é o seu casamento. Mas a intimidade, só você e sua esposa têm. O que acontece? Você vem para a igreja, ensina as pessoas a falar em línguas, ensina as pessoas a manifestar o dom, e não ensina a palavra. É a mesma coisa que você não casar, ou casar, colocar o seu quarto aqui na rua, relacionar sexualmente com ela aqui na rua, e ter a assinatura lá no quarto fechado. Aí eu entendi o que ele estava falando. Às vezes, nós mostramos a intimidade com Deus, mas não mostrando a disciplina que temos que ter para chegar até ela. A intimidade com Deus, cada um vai descobrir. Mas a disciplina você precisa ter, que é o que você tem que passar. Essa palavra vem para mudança de mente. Entende, amado? O que você tem que fazer? Eu não sei como é aqui, mas na igreja a gente ora por 3, por 4, durante 21 dias. E naqueles 21 dias prepara a pessoa para ir para o encontro, pré-encontro, encontro, pós-encontro, escola, Tadel. Isso a pessoa vai aprender a palavra, para depois, na hora que ela levantar a mão, ela tem intimidade com Deus. Saber a linguagem. Aí o Senhor revela para ela coisas que o olho não viu, que o coração humano não percebeu. A partir daí ela manifesta os dons espirituais. A partir daí você manifesta o caráter que você adquiriu relacionando com o Espírito Santo. Essa palavra é para isso. É para que nós tenhamos condições de relacionar intimamente com Deus. E a partir daí o Senhor acrescentar aqueles que vão sendo testemunha da sua vida nessa terra. Vai chegar ao ponto que você só passa, a sua sombra faz o efeito. Eles vão querer saber. Você vai falar, rapaz, sabe o que você tem que fazer? O caminho é esse. E foi isso que aquele teólogo me chamou a atenção. Não é? Ele falou, você lê no seu quarto e manifesta os dons espirituais lá fora. Faz o contrário. Manifesta os dons espirituais e lê lá fora. Eu falei, tá certo. Vou fazer isso. Escuta, amado. Deus quer que essa igreja cresça. Amém. Ela vai se tornar enorme. Amém. Mas do jeito certo. Amém. Entende? Eu tenho um apreço especial. E para terminar, eu quero falar algo que você vai escolher. Não é que hoje é dia de vasos de honra. 2 Timóteo 2:20. Abre aí. 2 Timóteo 2:20. Aqui o apóstolo Paulo achava que Jesus viria antes dele morrer. O apóstolo Paulo pregava como se Jesus viesse amanhã. Mas aqui ele já estava velho, ele percebeu que Jesus não viria.
Então ele levanta Timóteo como discípulo e coloca ele, e prepara ele. Aí aqui surge dois sujeitos, Emileu e Fileto, que fala para o apóstolo Paulo: cadê o seu Jesus? Você não disse que ele viria? Cadê ele? Ele cobra disso. Aí esses dois falam: Jesus já veio, você passou. E Timóteo, muito tímido, foi engodado por isso. Então o apóstolo Paulo prepara o coração dele com essa palavra. 2 Timóteo 2,20, ele fala o seguinte: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outros para as desonra. Esta palavra me trouxe algo. Um vaso de ouro, ele tem uma finalidade numa casa como essa. O vaso de prata também. Basta você pensar que o ouro é a santidade de Deus. Representa a santidade. A prata representa a justiça, a justificação. Quando Satanás chega para te perturbar, os anjos falam: nesse não. Jesus morreu por ele, pode sair. Você é justificado. Até as coisas onde você ora é a seu favor. Você é justificado. Então, o vaso de ouro, de prata, tem essa condição. Aí vem o vaso de barro e de madeira. Presta atenção. O vaso de ouro, fala assim para o seu irmão: você é um vaso, onde a glória do Senhor é derramada dentro de você. Amém? Você é um vaso e vai cuidar de uma pessoa. Aquela pessoa vem e derrama dentro de você tudo, as debilidades, as fraquezas e a limitação dela. Você ouve, aquilo entra. Se você é um vaso de ouro, você devolve de volta tudo aquilo que ela derramou, purificado, porque o vaso de ouro precisa de temperatura alta, assim como o de prata. Você devolve aquilo com uma fala que aquela pessoa precisa de mudança. Eu estou assim, assim, assado, aí você, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você começa, arrepende. Aí você começa, não foste vós que escolheu a Jesus, mas Jesus te escolheu. Você é um vaso de ouro, um vaso de prata. Você recebeu a porcaria, mas devolveu tudo santificado e de uma forma que ele possa ser justificado. Mas se somos um vaso de barro e um vaso de madeira, quando você recebe aquela porcaria, o que acontece no vaso de barro? Entranha. Aí você fala: você é mesmo, você tem razão, sabe? Você é assim mesmo, você tem razão, sabe? Você não quer nada com a vida. Me entendeu, amado? Tanto o vaso de barro quanto o vaso de madeira são assim. Mas numa grande casa existe tudo isso. Como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, que Emileu e Fileto era um desses dois vasos. Agora, o que significa Emileu? Música de casamento. E Fileto, o que concorda? Escute. Presta atenção que vaso você é. Você é uma pessoa pronta e preparada, escolhida pelo Senhor. Ainda que você recebe aquilo que não presta, mas você, quando devolve de tal forma que a pessoa que te deu é curada. Se você for lá no capítulo 8 de Romanos, no final, acho que é no capítulo 8 de Romanos, que vai falar que no final, você alimenta o seu inimigo, mata a sede e mata a fome dele, de forma que ajunta brasa na cabeça dele. E ele é restaurado. E ele é restaurado por causa dessa função. Então, a mudança de mente vai nos dar essa oportunidade de sermos vaso de ouro e vaso de prata, que é o que eu acho que o Senhor está fazendo com essa igreja.
Daqui sairão homens e mulheres que vão trabalhar no Evangelho de tal forma que as pessoas acrescidas através da sua vida vão ser transformadas pelo amor que o Senhor tem colocado no seu coração. Amém, amado? Quero que você feche os seus olhos só um pouquinho. Senhor Deus de Israel, em nome de Jesus, colocamos toda esta casa na tua presença. Senhor, que essa palavra possa fazer um efeito para que nós possamos aprender juntos como mudar a nossa mente. E que o inimigo, quando liberar a isca, Senhor, sermos guardados, protegidos, de tal forma, ó Deus, que possamos nós alterar, Senhor, aquilo que Ele tenta colocar para nós. Que possamos, em nome de Jesus, ter um pensamento de tal forma, Senhor, que a nossa mente, como campo de batalha, temos condições de ter a chave, Senhor, da felicidade, Senhor, e da justiça, para se cumprir aquilo que está sendo dito nesses dias, que o teu povo chamado para a tua obra, Senhor, vai transformar essa terra, porque é um tempo que está proposto, que está propício para nós que temos o amor de Deus em nosso coração. Senhor, vem e toca naqueles que é necessário para que haja uma mudança. E o 16º aniversário desta casa não caiba aqui neste lugar, mas que o Senhor acrescente o necessário para que haja, Senhor, alegria neste lugar, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte.